Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto é super interessante, super gostoso, um assunto que é muito cobrado em concursos públicos e é um dos meus assuntos preferidos, que é a teoria comportamental, né? Teoria comportamental, ó. Teoria sobre o comportamento. Comportamento de quem? Dos seres humanos. Dos seres humanos, ou seja, do ser humano, aonde? Dentro do ambiente das organizações. Ou seja, teoria comportamental faz parte do assunto teoria geral da administração. Teoria comportamental, também chamado de abordagem comportamental, é um assunto que é teórico, base de quem? Base da gestão de pessoas. Então, vocês aí, é claro que gestão de pessoas é um ramo da administração especializado no estudo concentrado, específico no quê? Na gestão de pessoas, nas pessoas que compõem a organização, que é uma outra disciplina que o professor Luiz ministra também. E claro que a gente vai gravar o super curso de gestão de pessoas, tá certo? Então, essa aqui é a base. Além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: teoria geral da administração. Tá? Então, nós estamos estudando todas as teorias administrativas, né? Isso, todas elas. Começamos lá com a administração clássica, relações humanas, neoclássica, estudamos aí a administração burocrática, estruturalista, administração por objetivo, todas elas, uma a uma. Agora chegou a hora da teoria comportamental. Só que essa aula da teoria comportamental, papo reto com vocês, eu gosto de fazer um curso ampliativo. Quando você estuda um assunto, eu falo, ó, este assunto que você está estudando vai ser a mesma coisa do assunto futuro nome tal. Então, esta aula aqui também ela é base, tá certo? Essa aula é base, não só essa aula, mas agora o próximo conjunto das aulas. Prestem muita atenção. Para quê? Para motivação. Primeiro, gestão de pessoas. Claro, as principais teorias de gestão de pessoas nós vamos comentar na teoria comportamental, ok? Segundo, motivação. E, finalmente, teorias de liderança também é utilizado. Então, isso aqui é base para essas 3 aulas, cara, além da teoria geral da administração, ou seja, papo reto. Se você prestar bastante atenção nessas aulas, você já está antecipando 4 assuntos, né? 4 assuntos importantes, 4 assuntos que costumam ser cobrados em provas de concurso. Então, vem comigo aqui. Teoria comportamental, né? Teoria comportamental vai estudar o quê? Qual que é o objeto? O comportamento do ser humano dentro das organizações. Professor, então o foco aqui é o ser humano? Com certeza, são as pessoas, né? E nós, com foco nas pessoas, nós já tivemos uma escola anteriormente, que era a teoria das relações humanas. Então, eu quero passar para vocês aqui os principais teóricos de gestão de pessoas, né? Principais teóricos de gestão de pessoas, ou seja, quais são os principais referenciais teóricos de gestão de pessoas que nós teremos, né? São 2 grandes teorias. Então, a primeira teoria é a Escola das Relações Humanas, em especial Elton Mayo. Elton Mayo, ele propôs uma série de experiências de Ralph Turner, e nós temos uma aula bastante específica desse assunto, que essa aqui, inclusive, é a segunda grande escola da teoria da administração. Ah, professor, eu gosto de estudar de forma completa. Ah, professor, eu estou estudando lá para gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas, vocês têm que estar estudando, em especial, Elton Mayo. Sei lá, professor, tem aula gravada? Tem aula gravada. E vocês podem lá estar buscando essas aulas junto ao nosso atendimento, que nós vamos analisar seu caso. Então, a teoria das ações humanas é muito importante. E agora, a gente vem à segunda grande base conceitual, que é a teoria comportamental. A teoria comportamental, inclusive, que é uma teoria mais completa, é uma teoria mais profunda, e na teoria comportamental nós temos aí grandes pensadores dessa escola, e esses assuntos aqui costumam cair na prova, gente, mas muito, muito mesmo, né? Por exemplo, né? Enquanto na teoria das ações humanas nós temos como principal referencial teórico, né? Nós temos o Elton Mayo. Na teoria comportamental, nós temos aí vários teóricos renomados que costumam cair. Por exemplo, Maslow, né? Então, nós temos Maslow vai estudar
a teoria das necessidades, né? Porque se você tem um comportamento, o seu comportamento vai ser de acordo com uma necessidade, né? É a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. Cai muito Heisberg. Esse cara aqui é os fatores, não é isso? Motivacionais. McGregor, né? McGregor, Likert, Chrysagenes, Lane, Blake Limal, Redin, ou seja, vários outros grandes aí teóricos de gestão de pessoas. E a metodologia e a estratégia que eu utilizei vai ser o seguinte: nós vamos ter essa aula agora, uma aula curta, tá? Uma aula aí de 20 minutos, 25 minutos, que é esta aula. Estou passando a forma introdutória para vocês, e depois dessa aula nós vamos gravar aula a aula, especificamente com muitos exercícios, cada um deste grande teórico, né, Maslow, né, Heisberg, McGregor, Likert e assim por diante. Para quê? Para que nós possamos potencializar este assunto, tá certo? Mas olha só, atenção, todas essas aulas, elas compõem a escola comportamental, e todas essas aulas aqui desses grandes pensadores da teoria da abordagem comportamental fazem parte dos teóricos de gestão de pessoas, né? Ok? Vamos lá. Teoria comportamental. Vamos explicar agora ponto a ponto da teoria comportamental. Surge na década de 40, através do estudo do comportamento administrativo, com Herbert Simon, que foi o grande aí, pioneiro do estudo do comportamento humano, né? Gente, o comportamento humano é uma coisa muito importante. Por que tal fulano, tá certo, leva a ter... Olha o conceito da teoria comportamental. É claro que nós vamos detalhar isso nos mínimos detalhes de cada teórico, né? Mas olha só, ela visa entender o seguinte: o comportamento humano nessa organização. Por que fulano de tal está tendo aquele comportamento mais produtivo? E por que ciclano não está tendo aquele comportamento mais produtivo? É porque o fulano está sendo motivado de formas diferentes, né? Ou fulano ou ciclano está tendo necessidade diferente. Ou seja, o que vai nortear o comportamento serão as suas necessidades e as suas motivações. Motivações no sentido motivo para a ação. Né? Então está lá, né? Então ele vai estudar esse pensamento administrativo, esse comportamento, né? Uma redefinição total dos conceitos administrativos. A gente vai conseguir identificar isso no decorrer das aulas. Crítica à teoria clássica e das teorias das relações humanas. Aqui eu tenho que fazer aqui algumas considerações importantes para que vocês tenham um juízo de valor sobre o assunto, né? Na teoria clássica, né, o ser humano, as organizações são vistas como uma máquina, o ser humano é uma simples peça dentro dessa máquina, né? A teoria das relações humanas busca, sim, a motivação, né? Só que ela tenta, de certa forma, enganar o trabalhador. Tá? Ela quer evitar o conflito. Então, na teoria das relações humanas, quando o cara chega lá e dá aquele lanchinho, não é isso? Não sei o quê, tá? Ele quer o quê? Ele está visando o quê? Aumento da produtividade. Tá certo? Ou seja, ele tenta manipular, de certo modo, as pessoas. Por isso que recebe muitas críticas, né? E essa teoria não. Essa teoria aqui é o seguinte: ele quer pessoas felizes, ela quer pessoas motivadas, mas com motivos verdadeiros, com motivos realmente, né? Com motivos aí realmente saudáveis, tanto para a organização, para aqueles que colaboram também na produção, né? Amplia o conteúdo e diversifica a sua natureza, né? Ele amplia o conteúdo principalmente no motivo para a ação e as necessidades. A gente vai ver isso no decorrer, né? Crítica severa à teoria burocrática, né? Por quê? Porque a teoria burocrática, a burocracia em si, quando aplicada, ela não deseja que os colaboradores, que os funcionários, que as pessoas produzam o quê? Inovação. Né? Se você pode fazer aquilo que está escrito, previsto naquele quadradinho, então você vai só operar aquele quadradinho. E nós vamos perceber que nessa teoria o comportamento humano é muito bonito, o comportamento humano, a essência do ser humano, a capacidade de criar, de resolver problemas, não é isso? De se motivar equipes. Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte: estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso, para você ter conhecimento, para você ter uma noção
a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.